Odontoprev traz agora para nós, aqui e vocês aí do online. Eu chamo Ana Patrícia Bognar Pietri, ela é gerente de desenvolvimento e comunicação interna da Odontoprev. Profissional de recursos humanos, formada em administração pela Unifesp e pós-graduada em gestão estratégica de recursos humanos pela FIA. Com 10 anos de experiência na área, atua como gerente de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, comunicação interna e endomarketing, contribuindo para o desenvolvimento de pessoas e fortalecimento da cultura organizacional. E eu chamo também Thaís Aguiar, cofundadora e CEO da Talent Commons, jornalista com MBA em Administração e Varejo, tem mais de 20 anos de experiência em narrativas estratégicas, cultura organizacional, employer branding, PR, comunicação interna, comunicação para operações de varejo e recursos humanos. Trabalhou para os maiores players do varejo brasileiro, como Grupo Casas Bahia e Grupo Pão de Açúcar, onde atuou como head das áreas de comunicação, RH e cultura. À frente da Talent Commons, também é responsável pela consultoria estratégica a clientes como Grupo Carrefour, Grupo HDI, Localiza, Balduco, Odontoprev, C6 Bank, ClickBuzz, Açaí, Hotmart, Grupo SEB, IP, Robobank, Dasa, Totus e Raizen. Meninas, o palco é de vocês. Obrigada. Bom dia, pessoal. A gente vai sentar aqui para ficar melhor para quem a gente está transmitindo. Bom, como me apresentaram, eu sou Ana Patrícia, eu sou uma mulher branca de mais ou menos 1,70 m de altura, cabelo loiro, um pouco aqui na altura dos ombros, e estou vestindo uma calça branca, uma blusa azul, um casaco azul também e uma sandália azul. Bom dia, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu sou a Thaís, também fazendo minha autodescrição, sou uma mulher cis, loura, de cabelos ondulados curtos, estou vestindo uma blusa branca, uma calça verde, um tênis branco, não uso óculos, é isso. Bom, vamos começar aqui, então, o tema do nosso painel, que é trazer uma provocação para a gente ter um novo olhar para a marca empregadora, pensando no mundo que está em mudança, né? Acho que o primeiro painel o Vitor trouxe bastante quais são as tendências aí que a gente está olhando para o futuro do trabalho. E aí, como que isso impacta na atração e retenção de talentos. Só deixa eu ver onde é que eu mudo. Foi. Eu trouxe esse material do Gartner, mas tem tudo a ver com o primeiro painel que a gente viu aqui, tá? Algumas tendências aqui quando a gente fala de futuro de trabalho, mas eu quero dar destaque para o design de trabalho centrado no ser humano. Acho que nunca antes a gente falou tanto disso enquanto RH. Acho que as organizações há algum tempo já vêm falado, né, de ter o cliente ali no centro de todas as ações, de todo o pensamento estratégico, mas quando eu penso em RH, isso é um pouco mais recente, né? E por quê que isso está mudando? Acho que as novas gerações estão entrando no mercado de trabalho, a pandemia mostrou para a gente que a gente pode ter uma forma de trabalhar diferente, e flexibilidade, desenvolvimento, bem-estar, equilíbrio entre vida pessoal e profissional nunca esteve tanto em alta. Então, é uma preocupação para a gente, enquanto RH, olhar para esse colaborador no centro, né? Não tem mais aquilo de os grandes talentos sempre escolheram onde eles vão trabalhar. Agora, todo mundo está escolhendo onde vai trabalhar. E se aquilo não estiver fazendo sentido, as pessoas saem. Não tem mais aquela projeção de carreira de longo prazo dentro de uma organização. Então, de fato, a gente precisa cuidar da experiência de uma forma completa. Acho que quando a gente olha para o pacote, né, de recompensas de um colaborador, tem ali o salário e benefícios que são super importantes, mas o intangível ele é cada vez mais relevante. Então, muitas vezes a pessoa ela pode até vir pelo salário e benefício, mas se ela não estiver se sentindo bem naquele ambiente, ela não vai ficar. Então, é justamente nesse contexto que a gente quer falar sobre marca empregadora. Por que é importante a gente trabalhar esse tema de forma estruturada? A gente, como RH, muitas vezes faz coisas brilhantes para dentro, né? E tem um pouco de dificuldade de fazer nosso marketing, mostrar para o mercado o que a gente está fazendo dentro das empresas, mas esse é um tema muito relevante. A gente vai falar um pouquinho aqui de como trabalhar isso.
Então, só para vocês terem uma ideia, qual que era o cenário da Odontoprev mais ou menos um ano atrás, que foi quando a gente começou esse trabalho lá dentro. A gente teve uma favorabilidade na nossa pesquisa de 89,5%. Então, um resultado super bacana e consistente ao longo de muito tempo. O ano passado, a gente bateu o nosso recorde. Logo, logo saiu o resultado de 2024. Mas a gente se orgulha demais, porque, de fato, as pessoas que estão lá falam quanto é uma delícia trabalhar na empresa. E a gente percebe, né, que a gente teve 92% de adesão. Então, não é um recorte muito positivo de pesquisa de clima, mas que uma parcela pequena da empresa participou. Foi uma parcela muito grande, 92% de adesão. Então, como eu estou falando com profissionais de RH, imagino que vocês consigam, né, pensar aí nos dados de vocês também. Então, a gente tinha ali um cenário de que essa empresa é muito legal, estamos gostando de trabalhar aqui, o clima é muito favorável. E, por outro lado, a gente também tem um outro dado que reforça isso, que é mais de 90% de retenção quando eu falo dos nossos talentos, então, os colaboradores que a gente entende ali que são os talentos da companhia, e também o nosso grupo de liderança. Então, eu tenho um clima legal, gostoso, as pessoas estão avaliando bem e elas não querem sair. Quando eu olho para o turnover voluntário, então, que é quando a pessoa pede demissão, né, é muito baixinho. Então, esse era o cenário que a gente estava vendo. Mas tinha uma questão. Quando a gente ia para o mercado para atrair talentos, principalmente as vagas mais competitivas, ou os programas de entrada, de estágio, de trainee, a gente sentia uma certa dificuldade. Muitas vezes, o SLA muito demorado para fechar uma vaga, ou a gente adorava um candidato, aprovava, mas ele declinava da vaga. Falou, nossa, por que a gente não está conseguindo mostrar para fora o quanto que essa empresa é incrível para trabalhar? E aqui tem uma brincadeira nossa, que a gente diz que a gente tem um outdoor no porão. É justamente o sentimento que se passa ali no Odontoprev. Falou, é um lugar muito gostoso, mas a gente não está conseguindo passar essa mensagem para fora. Então, a gente precisa colocar esse outdoor para fora, para todo mundo saber. Porque as pessoas que chegavam na empresa, elas comentavam isso. Elas falavam assim, dos primeiros dias, eu nunca tive uma integração tão humana, uma dedicação tão grande aqui do time de RH, dos gestores, como as pessoas são acolhedoras. Eu não tinha ideia. E aí a gente falou, poxa, não dá para as pessoas não terem ideia, só terem ideia quando elas chegam aqui. Então, a gente queria resolver isso. E, ansiosas que somos ali na equipe, vamos falar sobre isso no LinkedIn. Então, vamos fazer post, todo mundo ansioso para colocar tudo em prática, né? E aí a gente parou para pensar sobre o que a gente ia falar. Quais eram esses pontos tão importantes da nossa cultura e que tornam o nosso ambiente tão especial para trabalhar que a gente ia comunicar. E a gente estava um pouco perdida. E aí, dentro do time, veio uma sugestão, falou assim, se a gente fizer o nosso EVP, né, que é a proposta de valor para o colaborador, para a gente ter clareza de quais são esses pontos que realmente estão se destacando na nossa cultura. E a gente já tinha ouvido falar desse tema, não é um tema novo, mas a gente não tinha estruturado o nosso EVP. E aí foi, então, que eu encontrei a Thaís, um anjo da guarda aqui para o Odontoprev, e ela vai contar um pouquinho de como que é esse processo, como ela apoia a gente quanto consultoria, e depois eu volto para mostrar para vocês um pouquinho do resultado de como está sendo esse trabalho. Obrigada, Ana, mais uma vez. Meus agradecimentos. Foi uma oportunidade incrível trabalhar com a Odontoprev, uma delícia realmente de empresa, de time, e tudo que ela disse aqui, a gente viu que é mesmo verdade só no contato no trabalho. Então, obrigada pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de dividir aqui essa experiência com você. Bom, gente, a descoberta de um EVP, antes da gente partir para ela, a gente precisa entender algumas coisas. E eu fiquei muito feliz, porque o Odontoprev entendeu isso muito rápido, né? Cuidar de marca empregadora é cuidar de business, né? A gente precisa entender, como tu te disse aqui, que cuidar de business é também cuidar de pessoas. E a gente não consegue trabalhar uma marca empregadora se a gente não entender também que marca empregadora é cuidar de reputação. Assim como a gente faz o customer branding, a gente trabalha o branding, né, para promover a imagem, a reputação dos produtos e serviços de uma empresa. A gente também faz o branding corporativo para promover a imagem e a reputação da empresa para todos os stakeholders. A gente trabalha a marca empregadora para promover
imagem e reputação da empresa enquanto empregador. Tudo isso constrói ou destrói a grande marca, né? Então, se a gente entende isso, já fica muito mais fácil a conversa. Então, a descoberta do EVP ela é o primeiro passo para a gente fazer o employer branding, que é cuidar da imagem, da reputação da empresa enquanto empregador. Na Talent Comms, para a gente fazer esse processo de employer branding, a gente leva em conta 3 pilares, que é buscar clareza, coerência e constância. Na clareza é justamente isso, né? A Ana falou, o que a gente vai sair dizendo? É justamente a gente descobrir o EVP. O EVP a gente não cria, a gente não inventa, né? Estou dando spoiler até do próximo slide, mas, enfim. A gente precisa entender o que o EVP vai responder. Ele vai responder por que as pessoas deveriam escolher ou continuar escolhendo essa empresa para trabalhar, né? E a gente precisa, antes de entender isso, entender o propósito, a narrativa estratégica do negócio, ou seja, as diretrizes estratégicas, a cultura desejada, né, que é diferente da cultura vivida, para, então, a gente partir para esse passo de descoberta do EVP. Eu costumo recomendar, se a empresa ainda vai revisar a cultura, que ela até espere esse movimento acontecer para depois partir para a descoberta do EVP. O EVP é proposta de valor da marca empregadora e são as mensagens críveis que vão, de fato, dizer por que escolher e continuar escolhendo essa empresa para se trabalhar. A partir da descoberta do EVP, a gente passa a buscar coerência, né, entre a proposta de valor, ou seja, aqueles atributos que diferenciam a marca empregadora, com a experiência de trabalho, a experiência vivida pelas pessoas, né? É preciso ligar o Lé com o CRE. E também a buscar a constância, que é o employer branding. Branding não está no gerúndio à toa, porque é um processo, né, de construção, né, de imagem. Então, ali a gente está dizendo de trabalhar bastante a comunicação interna. Isso a Odontoprev faz muito bem, né, por isso que é o outdoor no porão, e trabalhar a comunicação para atração. As coisas precisam se conversar, porque tudo que você diz para um candidato, quando você traz ele para trabalhar na empresa, você precisa ter coerência com o que você vai oferecer, né? Ele precisa encontrar aquela promessa que é a proposta de valor no dia a dia de trabalho, senão você vai perder ele rapidamente, ele ou ela. Então, a gente olha para esses 3 pilares. E, a partir dessa descoberta de EVP, que é o primeiro passo para cuidar da marca empregadora, a gente também entrega alguns ativos, né, que são os ativos da marca, que é assim como uma marca tem manifestos, a marca empregadora também tem, né, que é um deck de mensagens que você vai trabalhar. É um foco, porque a empresa pode ter muita coisa de bom, mas o que ela tem de diferente? E o que ela tem de diferente a ponto de atrair o desejo, de despertar o desejo daquele talento que você precisa para fazer a estratégia acontecer, né? Então, a gente coloca os manifestos, a tagline, que, na verdade, é um call to action, tudo isso aqui a Ana vai apresentar. A gente entrega um guia de marca, como um guia de marca empregadora, como um guia de marca, né, com tom de voz, linguagem visual, né, a linguagem inclusiva, mockup de peças, tudo para orientar o negócio a trabalhar esse employer branding. E, claro, o planejamento de employer branding. De novo, por que a gente faz tudo isso aqui? Porque o EVP, o employer branding, não é do RH, ele é do negócio. Assim como a marca, todo mundo trabalha em prol de uma marca, a marca empregadora também deve ser encarada assim. Então, a gente precisa ter estrutura para que todas as áreas que vão trabalhar isso aqui, principalmente RH, marketing, comunicação e liderança, possam, de fato, ajudar a fortalecer a marca empregadora. Tá? Então, indo para o processo de descoberta da pesquisa de EVP, né? O EVP, como eu disse, não pode ser inventado.
Muitas das vezes a gente encontra, mas a gente não pode pegar a pesquisa de cultura, a pesquisa de engajamento, tirar o que veio de bom ali, ou tirar o que a pessoa acha. Não, porque você não vai ser crível nas mensagens. O que a Ana diz para uma pessoa quando ela vai tomar uma cerveja é diferente o que a outra pessoa que trabalha lá vai dizer, que é diferente ou igual o que uma terceira pessoa vai dizer. O que a gente precisa é encontrar o que há de comum, no que as pessoas mais valorizam na experiência de trabalho. O EVP ele também a gente precisa mergulhar na estratégia do negócio, porque 30% dele pode ser aspiracional, desde que a empresa, de fato, esteja comprometida em colocar isso em prática e já colocando. Porque o que a gente está trabalhando em proposta de valor é percepção. Então, se as pessoas não perceberem, aquilo não vai ser legítimo, então não vai ser, né, dito, percebido e entendido. Então, o EVP não pode ser inventado. É muito diferente uma pesquisa de EVP para uma pesquisa de clima, para uma pesquisa de cultura, né, que olha o gap entre cultura vivida e cultura desejada. É muito diferente numa pesquisa de engajamento. Aqui a gente trabalha com uma metodologia de investigação apreciativa. Então, a gente esquece um pouquinho do muro de lamentação e a gente vai ver o que, de fato, as pessoas admiram na experiência de trabalho. Então, a gente vai conversar com liderança, o C-Level, principalmente, para a gente entender estratégia, liderança de RH, liderança de áreas críticas, principalmente, áreas estratégicas e críticas para atração e retenção de talentos. A gente vai falar com talentos que a empresa não quer perder. De novo, a gente não quer muro de lamentação, a gente quer entender o que as pessoas mais valorizam na experiência. A gente vai falar com talentos de mercado, candidatos e candidatas que declinaram vaga, e com o headhunter que está ali muito de olho no porquê que a empresa atrai, né, ou não atrai talentos que ela precisa. Okay? Então, posto isso, com esse público, a gente entra então na metodologia de investigação apreciativa. Na Talent, a gente inspirou nossa metodologia na pesquisa global de EVP, que foi feita pelo CLC, hoje a Gartner, que detectou 45 atributos de EVP comuns à maioria dos países, mas 7 deles estavam presentes em qualquer cultura, em qualquer indústria, em qualquer setor. Então, a partir desses 7, a gente mergulha para entender a proposta de valor da marca empregadora. Então, a gente investiga a partir de entrevistas individuais e com esse público que eu falei aqui agora há pouco, a gente vai olhar como a imagem da empresa é percebida. Né? Se é uma empresa sólida, no caso da Odontoprev, se é uma empresa que cresce, é uma empresa que inova, que a gente vai investigar como ela é percebida no mercado. Como é percebido remuneração, benefícios e recompensas por esse público, né? Que são fatores cruciais para a atração. Depois, a gente vai olhar como é percebido o relacionamento com líderes imediatos. Todo mundo aqui sabe que a gente não se despede da empresa, a gente se despede do líder, na maioria das vezes, né? Então, a gente também vai olhar para isso. Como que como que a colaboração, o relacionamento em geral, o clima, que vou dar o spoiler maravilhoso, né, da Odontoprev, como que as pessoas percebem isso no dia a dia, que são fatores cruciais para a retenção, e tanto para a atração e retenção, como percebem como a empresa respeita os diversos stakeholders, aqui também levando em conta as dimensões de diversidade e inclusão, claro, porque nós estamos falando de respeito, oportunidade de crescimento, como que as pessoas percebem a oportunidade de crescer e se movimentar na carreira ali dentro, e como elas percebem a oportunidade de aprender todo dia, com programas estruturados ou oportunidade de ser desafiada no dia a dia. E agora a Ana vai contar aqui para vocês onde, né, a Odontoprev mais se destacou. É importante destacar que aqui as empresas têm de bom em todos esses atributos. A Odontoprev se destacou, tem muito de bom em todos, mas ela assim, grita em alguns outros, e é aí que a gente parte para a construção do EVP. Tá bom? Vou passar
de microfone. Bom, vamos lá. Então, a gente quis trazer aqui como que esse trabalho se dá na prática, para vocês terem uma ideia, se estiverem pensando em fazer na empresa de vocês, tá? Então, no nosso EVP, os atributos que gritaram, como a Thaís mencionou, né, foram esses 4 aqui, tá? Primeiro, a imagem, propósito, inovação. Por quê? Porque a gente é uma empresa que é sólida, líder no setor há bastante tempo e com um propósito muito gostoso. E a gente sabe, né, gente, que propósito é uma coisa que a gente tem falado cada vez mais e que as pessoas, se elas não estiverem conectadas com a razão de ser daquela organização, não faz tanto sentido, né? Elas têm que se sentir engajadas. E quando a gente olha para o propósito da Odontoprev, é de levar um sorriso saudável para cada vez mais brasileiros. A gente quer impulsionar a odontologia. Então, tem a ver, né, com saúde, que é uma coisa muito bacana, mas, ao mesmo tempo, com autoestima. Porque a boca, ela fala por nós, né? E os brasileiros são muito preocupados com um sorriso diferente de outras culturas. A gente quer ter um sorriso saudável, um sorriso para a gente mostrar aí por onde a gente for. E a gente tem um apetite muito grande para a inovação. A gente está no momento, né, nós somos líderes do segmento, a gente tem 37 anos de empresa, mas a gente está pensando em como construir os próximos 37 anos. Né? O que a gente vai fazer de diferente, o mercado está mudando, como a gente se adapta a isso e continua, né, puxando o setor, sendo líder nesse movimento. O outro é de aprendizado. Né? Então, cada ano que passa, a sensação é que as coisas mudam muito rapidamente. É um ambiente muito dinâmico, então que a gente está expostos a desafios e a coisas novas a todo instante. A empresa ela não se mantém, né, numa coisa tranquila. Tranquilidade não é a palavra. Muito pelo contrário, a gente se sente desafiado e as pessoas elas têm autonomia para participar de projetos relevantes, enfim, e darem suas opiniões e colocarem ali seu trabalho em prática. O outro é a colaboração. Então, acho que esse foi até uma coisa que a Thaís falou. Gente, como assim? Nunca vi isso. Assim, a base das nossas relações ela é a confiança. E isso é muito perceptível para todos os públicos que a gente se relaciona. Então, a gente está falando de saúde. Não dá para brincar com saúde. Então, quando a gente pensa, né, nos nossos beneficiários, nos nossos clientes, nos nossos dentistas, a gente tem que ter um cuidado muito forte, uma relação de confiança e de qualidade ali muito importante, mesmo com os nossos acionistas, né? Enfim, com os colaboradores não pode ser diferente. Isso é perceptível. As pessoas elas gostam de estar na empresa, elas sentem orgulho, elas querem compartilhar o que elas fazem, enfim, é muito bacana. E o respeito, né? Que a gente pode ser, no ambiente da Odontoprev, quem a gente quiser ser. Isso não pode ser diferente em lugar nenhum, mas a gente sabe que ainda acontece de algumas empresas as pessoas não poderem se sentir à vontade. E lá a gente é muito sério em relação a isso. Então, foi outra coisa que trouxe destaque, de ser um ambiente leve, acolhedor, de entregar muito resultado por conta do dinamismo ali que eu mencionei no aprendizado e da inovação, mas a gente entrega muito conseguindo manter um ambiente gostoso para trabalhar. E aí, então, são esses os atributos ali, seguindo a metodologia que a Thaís trouxe, que foram nosso destaque. Mas como que a gente transforma isso em marca empregadora, né? Aí eu vou passar aqui para vocês uma ideia, para vocês terem uma noção. Então, esses são os pilares do nosso EVP, como a gente transformou isso numa forma mais atrativa de conseguir se comunicar com os nossos colaboradores e com as pessoas de fora da organização também, quando a gente pensa em marca empregadora. Primeiro, acho que pilar aqui é experimentar novos caminhos. Tem a ver com o que eu mencionei ali no começo. Né? Se a gente está falando de criar o futuro da odontologia e de chamar pessoas para participarem desse movimento, a gente quis trazer dessa forma. Vem com a gente experimentar novos caminhos, porque a gente está aqui ansioso por inovar, por pensar no futuro do setor e que é gente curiosa, que gosta de inovar, que gosta de ter pensamento estratégico, enfim, trazer essas pessoas para participarem da companhia com a gente. O outro é experimente aprender todo dia, que tem a ver, né, com todo esse dinamismo do negócio. Então, se você é uma pessoa que quer se desenvolver, que quer ter oportunidade de aprendizado, que não quer ficar estagnada ali fazendo a mesma coisa por muito tempo, esse é o ambiente para você. Então, experimente aprender todo dia.
E experimente curtir a jornada, porque a gente faz isso de um jeito gostoso, leve, bacana, que a gente tem os nossos relacionamentos com os colegas e consegue, né, fazer muito resultado sem ser um ambiente pesado, de cobrança, um ambiente que desgasta. Aqui tem equilíbrio com a vida pessoal, né? Aqui a gente tem relacionamentos gostosos, enfim. E aí, a tagline que a Tá comentou ali, né, que é aquele call to action. Então, como que a gente pega todos esses pilares e consegue transformar ali na nossa comunicação? E um ponto específico é o experimente sorrir com a gente, porque tem a ver com desenvolvimento, com aprendizado, com curtir a jornada, com inovar. Então, foi assim que a gente transformou os nossos pilares do EVP em algo para a gente comunicar, tá? E aí, gente, o que a gente está fazendo agora? Esse trabalho é recente, a gente fechou isso no primeiro semestre, mas eu queria trazer um ponto importante aqui, que dado, né, que o ponto de partida nossa foi ali o EVP, definir, então, quais são os pontos que a gente se destaca enquanto marca empregadora. Isso é super importante, né? Porque a gente já tem clareza do que comunicar. O EB, que é o Employee Branding, é você, de fato, sair para se comunicar, mas é super relevante que a gente não comece a fazer isso para fora, né, sem olhar para dentro. Porque se as pessoas que trabalham na organização não reconhecerem esse EVP, não se sentirem parte, que foi algo que a gente cuida durante toda a metodologia de descoberta desse EVP, fica esquisito, né? Eu trabalho na empresa, aí, né, tô vendo lá um monte de coisa no LinkedIn, a gente falando de coisas que ninguém nunca falou, ou que eu não reconheço visualmente essa tagline. Então, tem todo um cuidado aqui de employee branding, mas acho que um ponto que eu queria deixar é não pensem só para fora, tem que pensar para dentro também. E o EX, né, que é Employee Experience, é que o EVP ele tem que ser sentido em cada ponto de contato da jornada do colaborador. Assim, os colaboradores, a gente tem clareza de quais são os principais fatores que fazem as pessoas escolherem trabalhar com a gente, mas elas têm que continuar escolhendo todos os dias. Então, eu não posso, né, ter um momento incrível ali de, sei lá, no momento de um reconhecimento, ou ser flexível, mas se o relacionamento com o gestor não está legal, ou se o gestor não fala aquilo que a gente está, né, pregando ali, entre aspas, né, todos os dias, vai ficar esquisito. Então, a gente está tendo um cuidado de agora, com base no EVP, olhar para todos os pontos de contato da jornada do colaborador. Isso não acaba, né, gente? Mas, assim, pelo menos os pontos ali de comunicação formal e tudo mais, ter esse olhar para ver se a gente está passando a mensagem do EVP de forma consistente, para que as pessoas sintam que isso é uma realidade da empresa. E não é que sintam, né? É o que eu comentei com vocês lá no começo. Já é. Então, a gente precisa, na maneira como a gente formaliza isso, continuar trazendo esse sentimento todos os dias. Só complementando a Ana, trazer esses sentimentos todos os dias, as pessoas sempre cometem o viés da confirmação. Então, lembra que o EVP a gente tira das pessoas que já experimentam essa experiência? Então, quando elas estão o tempo todo sendo imbuídas dessas mensagens, elas vão lembrar o porquê continuar escolhendo trabalhar lá. É como se eu aceitei esse emprego por remuneração, por oportunidade de aprendizado, mas eu esqueço ao longo do tempo. Então, esse trabalho interno é muito importante para tanto lembrar as pessoas do porquê continuar escolhendo, mas também porque, quando você entrevista alguém, boa parte das vezes essa pessoa vai tentar algum contato dentro, no caso da Odontoprev, para perguntar, é assim mesmo? Então, se você fortalece a marca empregadora para dentro, você vai também deixar as pessoas mais, trazer mais clareza para as pessoas também reforçarem aqueles pontos do porquê escolher trabalhar lá. Então, só complementando esse trabalho que ela comentou aqui. Perfeito, tá. E aí, gente, estou pensando aqui, né? Se vocês quiserem implementar na empresa de vocês, o que eu acho que eu poderia recomendar aqui? Entendo que foram fatores de sucesso lá no Odonto. Acho que o primeiro deles é o alinhamento com o negócio, como a Thaís mencionou desde o início, né? Esse trabalho é um trabalho do business. A gente está pensando na longevidade da empresa, em ter as melhores pessoas trabalhando com a gente. Então, acho que isso é muito importante, estar conectado ali com que o negócio, a estratégia de negócio. E aí,
tem que ser de dentro para fora. Ela falou, não pode ser inventado. A gente tem, né, o hábito de falar de, né, grandes empregadores e achar que todo mundo tem que ser igual, as empresas dos sonhos, né? Mas não tem só uma empresa do sonho. Tem as empresas, cada empresa tem suas características que combinam com determinado tipo de pessoa. Então, assim, quando é de dentro para fora, como foi no nosso caso, é muito mais fácil. Você não está inventando nada, você só está extraindo aquilo que já acontece no dia a dia, formalizando isso e pensando numa forma mais legal de comunicar, tá? O outro ponto é o envolvimento da alta liderança. Então, desde o início, a gente envolveu o nosso corpo executivo, né, compartilhando que a gente ia fazer esse trabalho, e foi uma coisa que fez sentido para todo mundo. Então, eles são entrevistados também, isso é super relevante, e estavam com a gente, acho que do início ao fim, e muito empolgados, entendendo qual que era a necessidade, comprando a ideia e participando, opinando, falando, fez sentido, não fez sentido, enfim, foram muito participativos. Isso fez toda a diferença. Outro ponto que eu nem tinha me dado conta, tá? Mas a Thaís falou, isso não é óbvio, que é a sinergia com o time de marketing. Não sei como é a estrutura da empresa de vocês, mas aqui na Odonto, a comunicação interna fica no RH, tem vezes que fica no marketing, né? E toda a comunicação externa está lá no marketing. Então, assim, primeiro, gente, você vai fazer um trabalho de marca empregadora, você precisa estar conectado com a marca institucional, com a marca comercial. Não dá para sair criar alguma coisa completamente diferente da empresa. Então, o marketing é o time especialista em cuidar de marca. Eles precisam estar envolvidos e são eles que vão apoiar a gente para fazer isso acontecer. Então, a parte de comunicação externa é muito relevante. Eles gerenciam lá, né, todas as nossas redes sociais e tudo mais. Então, se a gente não estiver muito junto, pedindo opinião, né, colhendo opinião para que a gente possa fazer esse trabalho de forma realmente efetiva, isso pode virar um trabalho depois de gaveta, que é lindo, maravilhoso, ou até estampa lá na parede, mas, de fato, a gente não consegue ir para frente, não faz de uma forma consistente. E aqui eu trouxe também o engajamento da liderança como um todo. A gente vem falando com os nossos líderes sobre EVP, já desde o ano passado, porque talvez muitas pessoas que não são da área de RH não têm tanta noção do quanto, né, os fatores intangíveis eles são relevantes para a experiência do colaborador, e não dá para o RH ficar lá, também mencionaram na primeira palestra, né, o Vitor, não dá para a gente ficar em todos os pontos de contato. O líder, ele é o representante da marca empregadora todos os dias, em todas as relações. Então, se eles não tiverem com essa visão e engajados com a gente, também é difícil de dar certo. Peraí. Voltei, gente. Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar. Mas só tem mais um, que é muito importante. Eu vou falar, depois... voltou tudo. É o último, pessoal, se conseguirem colocar. É ter um plano de ação priorizado, porque, assim, é uma enxurrada de informação, mas a forma como a Talent Cons entregou para a gente esse material, ela é muito legal, porque ele fala ali de todos os pontos da jornada, quais são as nossas oportunidades de mexer nesses pontos, e, dando um exemplo aqui, né, o nosso principal ponto é a atração. O que você pode fazer em atração, dado que você está com tudo isso nas mãos? Você pode trabalhar o LinkedIn dos seus executivos, você pode fazer mais posts sobre o dia a dia de trabalho no seu LinkedIn institucional, mexer no seu site de carreiras. O playbook de vaga, gente, a gente viu, foi chocante, assim como a gente divulgava vaga no automático, RH com milhares de vagas para fechar, a gente pegava meio que a descrição ali, postava, falava, meu Deus, pode ser completamente outro tom, outra forma de chamar para tornar mais atrativo. Então, a gente fica no piloto automático, e ali a gente teve uma clareza, né, de cada ponto da jornada. A gente pode criar, por exemplo, um programa de employee influencers. Eles vão dando dicas, então aqui em atração, aqui em seleção, no offboarding, qual que é a sua oportunidade. E aí, com base nisso, a gente entendeu, né, quais são os recursos, o que é prioridade, para fazer um plano de ação bem específico que a gente está executando agora. Agora sim, para o final, eu acho... A gente tem talvez um tempinho para pergunta. Podemos soltar um tempinho para pergunta? Mas pode sim. Então vamos lá. A Arawali Dias. As empresas em questão costumam fazer
propostas para não perder seus talentos? Depende muito do caso. Assim, a gente avalia cada caso. Já existe isso, a gente pode fazer, mas não é automático, não. Depende muito, né, da motivação da pessoa para sair, se realmente aquilo vai fazer sentido. Então, fazemos, mas não são todos os casos, são pontuais. Givanildo Tavares. Como podemos agir em uma empresa que não tem muito sentido quando o líder não segue uma cultura e não tem respeito pelo time, sendo soberbo e desrespeitoso com seus subordinados? Posso falar? Não, mas e se a pessoa é da equipe? Eu entendi que é da equipe de um líder, né? Porque a Tá brincou, falou assim, manda embora, dependendo de quem tiver, né? Se a pessoa tiver essa possibilidade, é um caminho. Mas eu acho que, assim, tem que entender, né, se a empresa está enxergando esse líder nesse papel e se você puder influenciar para que isso for uma coisa muito grave, gente, canal de ética está aí, precisa ser usado, a gente tem que incentivar os colaboradores para isso. Agora, se for uma coisa que todo mundo vê, a organização, quem tem um poder ali de fazer alguma coisa, está vendo e está mantendo, é a pessoa que tem que sair, porque esse não é o ambiente para ela. Infelizmente, é isso, né? Verdade, isso mesmo. Ana Passe. Quando a gente fala em marca empregadora, de cara, a gente pensa no profissional mais jovem, né? Mas como trabalhar a marca empregadora com cargos de coordenadores e gerentes? Eu acho que a proposta de valor aqui não é exclusiva para jovens, né? A gente, inclusive, quando faz a descoberta de VP, a gente olha para vários cargos, várias funções, vários negócios. Inclusive, por exemplo, quando a gente fez do GPA lá atrás, será que o EVP vai valer para as lojas e vai valer também para o corporativo? A gente nunca sabe responder. A gente primeiro precisa fazer para depois responder. No caso, valeu. Então, a marca empregadora, a proposta de valor é para todo mundo. É claro que a gente vai depois olhar para essas personas, né? Os jovens, né? Os programas de entrada, as pessoas coordenadoras, as pessoas líderes, e ajustar essa comunicação para a persona. Um próximo passo do processo pode ser, inclusive, o mapeamento dessas personas, o desenho dessas personas, quando isso é muito crucial para a empresa. Então, marca empregadora vale para todo mundo. É claro que cada um tem suas motivações, seus desejos, e a gente vai ajustando essa comunicação a cada momento, a cada interação. Perfeito. Aqui na plateia, alguém quer fazer pergunta? Vamos lá? Não? Então, acho que, por enquanto... deixa eu ver se chegou mais algum aqui. Não, são essas três. Tá ótimo. Queria agradecer, gente, a oportunidade de ter compartilhado aqui nosso case. Foi super gostoso, foi um trabalho muito legal que a gente fez em conjunto e ficar à disposição, né, de vocês. Podem me procurar no LinkedIn depois, se tiver, né, algum insight ou está pensando em começar esse projeto na empresa de vocês. Acho que a gente tem que aqui, né, se ajudar enquanto profissionais aqui da mesma área, então fico à disposição. Obrigada pela oportunidade. Também fico super à disposição. Meu LinkedIn, Thaís Aguiar. Também, se surgir dúvidas, surgir trocas, estou super à disposição para abrir minha agenda e trocar uma ideia. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Odontoprev, mais uma vez, e foi uma delícia estar aqui com vocês. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Thaís. Lembrando vocês do online, para acessar a próxima palestra, acessem o próximo link. Vocês receberam os eleitos, vocês estão vendo que tem na mesa de vocês, né? Na mesa, olha, na cadeira de vocês. Quem é profissional de RH aqui? Legal. E vocês conhecem o prêmio Top of Mind de RH? Vocês são eleitores, já se inscreveram para fazer parte do colégio eleitoral? Lembrando que a primeira fase agora do prêmio de 2020... Quer votar? Quem quer fazer parte do nosso colégio eleitoral, né? É só ficar ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai anunciar para